E aí pessoal, tudo bom? Olha só, nessa aula de hoje nós vamos dar início a uma playlist sobre Revolução Francesa. É muito importante que vocês compreendam esse assunto, galera, porque é um conteúdo que influencia o mundo até hoje. Se nós falamos em direitos humanos, se nós falamos em defesa da propriedade privada, se nós falamos em igualdade civil, isso está muito relacionado à Revolução Francesa, tá certo? Lembre-se que a Revolução Francesa ela vai ser um marco ali do fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. E a Revolução Francesa também vai marcar o ápice da crise do absolutismo. O que é o absolutismo? Aquele sistema marcado pelo governo do rei, que vai ser tão presente ali na história moderna, tá certo? Então, para que a gente compreenda a Revolução Francesa, a gente precisa entender o contexto da França no final do século XVIII. Galera, no final do século XVIII, a França é governada por um rei, Luís XVI. E Luís XVI, ele governava uma França em crise, um país em crise, porque era um país endividado, e esse endividamento era muito resultado de conflitos que a França se envolvia ao longo da sua história, como por exemplo a Guerra dos 7 Anos, a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então tudo isso ia gerando uma série de despesas para a França, tá certo? Pessoal, como se não bastasse, no século XVIII, em 1785, a França vai enfrentar uma grande seca, que vai repercutir numa crise agrícola. Ou seja, se nós temos crise agrícola, nós temos menos alimentos. Se nós temos menos alimentos, galera, nós temos também o quê? Um encarecimento dos alimentos. Pessoal, nós temos o que a gente chama de inflação. E quem é que vai pagar muito por isso? Quem é que vai pagar caro? Quem é que vai sofrer com essa situação econômica? Obviamente que os mais humildes, porque uma característica da França também era a desigualdade social, certo? Para que a gente compreenda por que a França era tão desigual, é muito importante que vocês entendam a composição social da França. A França era composta por 3 estados. Tá? Havia o primeiro estado, que era um grupo ali que fazia parte, englobava cerca de 0,5% da população. E era um grupo, galera, formado pelo clero, pela igreja, como por exemplo os cardeais, os bispos, arcebispos. Essas pessoas viviam num conforto muito grande na França e essas pessoas não pagavam imposto, certo? Havia também o segundo estado. O segundo estado era formado por aristocratas, por nobres, como por exemplo marqueses, duques, arquiduques, tá certo? Condes. Esses nobres, galera, eles também não pagavam imposto e eles eram meio que protegidos do rei. Eram famílias que eram, muitas vezes, participantes ali da corte real, né? Moravam ali nos castelos, viviam muito bem e também não pagavam imposto algum. E havia o terceiro estado. O terceiro estado, galera, era um grupo muito heterogêneo. Não pense que só quem fazia parte do terceiro estado eram os grupos mais humildes. Não. Aqui no terceiro estado, nós temos pessoas que têm boa condição financeira. Como assim, professor? Olha só. No terceiro estado, nós temos pequenos comerciantes, pequenos burgueses, nós temos camponeses empobrecidos, nós temos trabalhadores urbanos, pobres também, os chamados sans-culottes, e nós temos banqueiros, grandes comerciantes, grandes proprietários, tá certo? Nós temos grandes industriais. Percebam que nós temos ricos e pobres no terceiro estado. Mas o que é que une essas pessoas em um estado só? Simples. O fato delas trabalharem e serem os únicos que pagam imposto. Porque o terceiro estado era quem sustentava toda a França. Era quem sustentava o segundo estado e o primeiro estado, tá certo? Tanto que existe uma charge muito conhecida nas provas, quando nós falamos em Revolução Francesa, que é essa daqui, quando mostra um camponês
né? Bastante aqui surrado pelo trabalho, daqui a ferramenta, uma ferramenta agrícola, enxada, e nas costas dele estão montados quem? Estão montados um membro da igreja, do clero, e um nobre, um aristocrata, tá certo? Percebam que o camponês é quem sustenta, na verdade, as regalias, o luxo e a vida boa, tanto do clero quanto do nobre, ou seja, do primeiro e do segundo estado. Pessoal, diante dessa situação de crise, Luís XVI e seu ministro das Finanças, eles vão propor ali a reabertura de uma assembleia, a chamada Assembleia dos Estados Gerais, que não era aberta desde 1614. Tá? Qual era o objetivo dessa assembleia? Simples, encontrar uma solução para a crise. Essa assembleia, ela se configurava da seguinte maneira: o rei e os seus súditos ali, eles se reuniam com representantes de todos os estados. Então nós temos uma assembleia, uma reunião com membros do primeiro, do segundo e do terceiro estado. E ali se discutia soluções para as crises na França. Pessoal, o grande problema é que cada estado representava apenas um voto. Ou seja, por mais que o terceiro estado numericamente fosse maior dentro da Assembleia, mas todo o terceiro estado representava apenas um voto. O segundo estado representava também um voto e o primeiro estado representava também um voto. A decisão que foi tomada ali, a sugestão que foi tomada na Assembleia dos Estados Gerais era uma, que era aumentar os impostos na França. Só que aumentando os impostos na França significava dizer o quê? Que apenas o terceiro estado iria pagar o prejuízo, porque o terceiro estado era o único que pagava impostos. Se isso fosse colocado em votação, é claro que o terceiro estado iria sair prejudicado, porque o primeiro e o segundo estados iriam se unir, iriam votar a favor, e o terceiro estado seria um voto vencido. Tanto que, de cara, o terceiro estado propôs uma nova maneira de contar esses votos, que fosse não por estado, mas sim por cabeça. E o rei não aceitou, mandou fechar a Assembleia. O terceiro estado ele vai sair, os membros do terceiro estado vão se retirar daquela Assembleia e vão fazer uma outra reunião numa sala ao lado. Uma sala que era uma quadra, na verdade, uma quadra de tênis, tá certo? E nessa reunião eles vão se declarar em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles vão formar a própria Assembleia ali, onde eles vão decidir o que eles querem para a França, vão defender ali as propostas que eles querem para a França para resolver os problemas econômicos, os problemas políticos também na França, no que a gente chama de Assembleia Nacional Constituinte, tá certo? Pessoal, por esse momento aí, fora, nas ruas, já se sabia que havia uma Assembleia Nacional Constituinte, que havia praticamente quase que rompido com o rei, e as pessoas já estavam ali atuando para fazer mudanças, seja de que maneira fosse. Por exemplo, em 1789, muitas pessoas já estavam saindo na rua, camponeses, trabalhadores pobres, para se armar, para fazer uma revolta, né? Muitos deles invadiram a Bastilha. A Bastilha era uma prisão que havia na França, e eles invadiram a Bastilha acreditando que ali havia muitas munições, muitas armas. O fato é que eles mandaram a Bastilha pelos ares, eles explodiram a Bastilha em 14 de julho. Tanto que os historiadores falam que, na verdade, a queda da Bastilha, a explosão da Bastilha, representa ali um golpe contra um símbolo de Luís XVI, um símbolo do absolutismo, porque era a prisão onde Luís XVI mandava ali os seus opositores políticos, tá certo? Então reparem que a situação já começa a se agravar e os camponeses e trabalhadores já começam cada vez mais a se radicalizarem, tá certo? E lá na Assembleia Nacional Constituinte eles vão defender algumas medidas, como por exemplo, fim dos privilégios feudais. Os privilégios feudais, galera, eram aqueles privilégios dos nobres, né?
onde eles tinham ali em suas terras servos. Esses servos eram principalmente camponeses, muito pobres, que trabalhavam, mas não tinham nem pagamento, tá certo? Então eles vão defender o fim desses privilégios feudais. Lembrando que os senhores feudais, que eram os nobres, nem imposto pagavam, tá certo? Uma outra coisa, eles vão defender a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, eles vão defender ali que os cidadãos franceses, eles precisam ser protegidos por uma série de direitos inalienáveis, como direito à liberdade, como direito à igualdade, tá certo? Direito a ter sua propriedade privada, direito a ser atendido de forma justa e igualitária pela justiça, tá certo? Que a gente chama de direitos do homem e do cidadão. Percebam que aí está um cerne do que nós chamamos hoje de direitos humanos, tá certo, galera? Outra coisa que eles vão defender é a Constituição Civil do Clero, que significa dizer que a partir daquele momento o clero deveria ser considerado, os pertencentes ao clero deveriam ser considerados cidadãos comuns, sem privilégios, ou seja, pagar imposto também, ser tratado como indivíduo comum, sem esses privilégios que o clero tanto usava para se manter numa vida muito luxuosa. Tá ok, galera? Pessoal, por essa época aí, ainda em 1789, né, as pessoas elas ficaram tão chocadas com a situação da França, né, e tão revoltadas. Está passando um carro aqui, mas dá para ouvir. Tão revoltadas com a situação da França, que as pessoas saíam até as propriedades e as pessoas começaram lá a invadir terras, começaram a invadir casas dos nobres, né, dos duques, dos marqueses. Muitas pessoas começaram a agredir o clero nas ruas, né, expulsando o clero das paróquias, das igrejas. Muitos camponeses rasgavam documentos, que eram documentos que ligavam o camponês a um senhor feudal. Eles rasgavam uma revolta. E tanto que, nesse momento, a gente passa a chamar aquele contexto de revoltas que começaram a ganhar a França de o Grande Medo. Porque era muito comum, inclusive, espancamentos, né? Pessoas que apanhavam, muitas vezes morriam, nobres que eram pegos ali por camponeses, por sans-culottes, trabalhadores empobrecidos, e eram agredidas, mortas, tá certo? Que a gente chama de o Grande Medo. Galera, por essa época também vai haver uma grande marcha das mulheres francesas, né, onde nessa marcha vai se haver uma cobrança para que Luís XVI ele obedeça o que foi decidido ali na Assembleia Nacional Constituinte, tá certo? Tanto que Luís XVI vai ser obrigado a sair do seu palácio e ir para um outro lugar, né, no Palácio das Tulheiras, porque nesse outro palácio ele ficava mais próximo ali dos revoltosos e os revoltosos poderiam fiscalizar melhor ele, tá certo? Lembre-se que vai haver um momento ainda que Luís XVI vai tentar fugir, tá certo? Nessa fuga, onde ele chega a ser capturado, é quando nós vamos compreender que a França começa a passar por uma nova fase da Revolução, que é a chamada monarquia constitucional, ok? Então nós vamos entender isso nas próximas aulas. Espero que nessa primeira fase, nessa primeira aula, tenha sido compreensível para vocês o que vai causar, o que causou a Revolução Francesa. Fiquem bem, galera. Um abraço a todos. E é isso aí. Tchau.